pedindo. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos todos reunidos nessa live, pedindo aos bons espíritos que sempre nos auxiliam para que seja tranquilo a nossa noite e agradecendo a todos que estão presentes e a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Graças a Deus. Bem, hoje a minha palestra eu vou falar sobre o que é o Espiritismo. Então, vou iniciando aqui. A palavra Espiritismo, Allan Kardec criou o neologismo dessa palavra Espiritismo, de que até então não existia. Então, essa palestra, essa palavra Espiritismo, ela teve início a partir dos estudos de Kardec, em torno de 1854, 57, mais ou menos, que surgiu a palavra Espiritismo. Essa palavra até então não existia, ele colocou para designar a este novo conjunto de ideias que foi definido assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, é interessante, né? A integração do estudo do Espiritismo, conhecer os espíritos e também entrar na filosofia. Então, eu coloquei aqui os pontos principais do objetivo do Espiritismo. Primeiro, é a realizar o processo espiritual da humanidade. Então, desde esses anos, né, desde 1800, já vem se pensando nesse, não só estudando, falando-se mais sobre esse processo espiritual da nossa atualidade, né, que o Livro dos Espíritos ainda nos auxilia até hoje, nos dias atuais. O segundo, transforma o homem num ser de bem e, consequentemente, a sociedade. O terceiro, reviver o cristianismo puro sobre as bases do ensinamento de Jesus. O quarto, dar ao homem uma fé sólida baseada na razão. Eu achei muito interessante porque retorna, né, aqui em reviver o cristianismo, que muitas vezes se esquece dessa base de Cristo, né, que Jesus veio aí deixando para a gente os ensinamentos. Então, Jesus, naquela época, já dizia: se me ameis, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho vos dito. Então, lá em São João, de 14 a 15, a 17 a 26. Então, quando Cristo reencarnou, ele veio deixar seus ensinamentos. Então, lá ele já fala que viria uma consolação, né? Viria alguém para nos dar esse consolo das verdades que viriam com o tempo. Aí, tem 3 aspectos que solidificam o Espiritismo.
que é o científico, o filosófico e a religião. Então, Kardec, ele afirma: o Espiritismo instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus. E quando é colocada essa religião, é num aspecto amplo, não é falando de uma religiosidade. Já bagunçou tudo aqui. Fazendo parte disso, os principais fundamentos da doutrina espírita, da espírita. Então, entra neles. São 5, que é a existência de Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nós já sabemos, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos e a moral espírita. Então, o espiritismo, ele vem para nos auxiliar na nossa mudança moral, né? Para termos a reflexão de tudo aquilo o que nós somos, né? Que sempre vem as perguntas de onde eu vim, por que eu vim, por que eu sofro mais do que os outros, porque uns são de uma forma, outros têm mais benefícios que outros. E aí entra, né? Aí já entra lá nas obras básicas de Kardec, que é no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 8, que vem falando sobre isso, né? Tem algumas questões que ele perguntou para tirar essas dúvidas, é onde que fala dessas indiferenças que nos levam a nos perguntar e a nos conhecer, e aonde que vem as curiosidades aos poucos de como tudo isso, como o Espiritismo vem nos trazer. Então, o Espiritismo vem abrir os olhos, os ouvidos, pois fala sem figuras, sem alegorias, levantando o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e todos os que sofrem. Então, é muito interessante ter essa passagem também, né? O que Kardec, como ele se posicionou na época quando foi falado, e como ele colocou essa palavra, né? Espiritismo. E é engraçado que muitos ainda batem em algumas teclas que essa palavra já existia, né? E na Bíblia não tem essa palavra. Não existe a palavra espiritismo. E depois, como eu falei do Cristo Consolador, no capítulo 1 mesmo do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, já se fala lá na instrução dos Espíritos da aliança da ciência e da religião. Então, é interessante essa base que o Espiritismo nos traz para que nós possamos tirar esse véu, né, de nós mesmos, para que nós possamos conhecer um pouco mais. O Espiritismo, ele estimula o espírita, a buscar o autoconhecimento, que é a base para a compreensão de si mesmo e seu papel junto à sociedade. Através dos estudos espíritas, buscamos dentro de nós a solução para os problemas do mundo. A percepção do espírito é para nós, espíritas, como a percepção descartiana do penso logo existo. Através dessa percepção espiritual, a ser aplicada aos seus horizontes de pensamento e busca através da nova perspectiva, mais branda, calma e muitas vezes mais sensata. O Espiritismo instrui o ser a se enxergar como parte de tudo de uma forma positiva, racional e humana. E aí ele coloca
lendo, né, esse trecho, ele coloca: era em suma toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, anda com maior circunspecção e não levianamente, ser positiva e não idealista, para não me deixar iludir, que eu achei muito interessante, né? Que aí é onde que a gente procura mesmo a estar estudando, aprender mais um pouco. Segundo os espíritos, o espiritismo é a terceira revelação do Consolador prometido por Jesus. E isso se evidencia mais com o passar do tempo, em que a filosofia espírita preenche uma lacuna maior entre a racionalidade e a religiosidade. Gente, essa palavra não vai sair hoje. Religiosidade. Tem que ser com calma. calma. Nós buscamos, através da fé, o entendimento lógico, baseado em estudos e reflexões. Com isso, obtemos uma doutrina extremamente costurada nas ideias, ao se conectarem e nos dão um quadro mais nítido sobre o que somos e para onde vamos. Então, eu achei bem interessante, porque o Espiritismo, ele veio mesmo para nos tirar esse véu que a gente tinha nos olhos, né? Na maioria, geralmente a gente não enxerga, né? Pelo menos antes da gente conhecer mesmo, de outras formas. E ele vem, e o Espiritismo vem nos acalentar para essas novas visões, para esses novos posicionamentos que Kardec nos deixou, que foram as suas codificações, com o auxílio aí dos espíritos, que deve ter sido muito trabalhoso para ele. Eu acredito que não foi fácil, né? Todo esse trabalho, na época ele buscando trazer uma nova realidade para nós, uma nova vivência de vida. Então, é interessante. Ju? Pode falar. O Osmir está corrigindo aqui um pouquinho, ele está falando: o Espiritismo não deu a última palavra. Ele é a terceira revelação, porém um dia virão novas doutrinas para o homem evoluir, né? Não, que ótimo. E não, mas é bem isso. Se eu falei alguma coisa aqui, eu não lembro de ter falado. Alguma coisa. Mas que bom. Beleza. Obrigada. Tá. Segundo os espíritos, o espiritismo é a terceira revelação Consolador prometido. Acredito que deve ter sido isso que ele comentou. Essa parte aqui, achei. Então, voltando lá falando sobre a doutrina, né? Com isso obtemos uma doutrina extremamente que nos ajuda, que nos acolhe, onde que o Kardec nos ajudou com seus estudos a estar nos instruindo a partir disso, com mais uma visão ampla, né? Porque as manifestações já aconteceram antes, mas nunca foram estudadas profundamente. Do ponto de vista espírita, a doutrina nos traz o elo de ligação perfeita à filosofia. Entendemos que a percepção é uma faculdade geral do espírito, que se desenvolve conforme suas consecutivas existências, construindo da base ao teto o caráter e a sua individualidade como um todo. E com isso, podemos falar que a filosofia espírita nos comporta a ideia de que temos que nos conhecer, nos melhorar e, de forma humanitária e coerente, melhoremos o mundo,
vou colocar em outras palavras, né? Que nós possamos ajudar o mundo. Através dessa filosofia, a educação do homem como um todo se torna mais evidente e mais dinâmica, misturando-se ao empirismo social as mesmas novidades de características morais. O homem torna-se controlador de si mesmo à medida de que se eleva e se conhece. Somente através disso é que a evolução se dá. Devemos tratar a filosofia espírita com o máximo de respeito, pois foi através dessas inúmeras reflexões de Kardec que veio nos trazer um conteúdo tão rico de renovação e esperança a todos nós. E falando um pouco, né, eu falei um pouco da filosofia, a gente entra na parte científica, né, que é da ciência, e que eu peguei aqui um pouquinho que a gente vê sobre os estudos, mas o Brasil não está tão avançado ainda quanto os Estados Unidos nos tratamentos, nos hospitais, utilizando dessa parte espiritual com os seus pacientes. Mas nos Estados Unidos esse estudo já foi feito e lá eles revelam que as pessoas com a fé enfrentam melhor o estresse, né? Isso a gente sempre, a gente tenta fazer isso já normalmente, né, na nossa vida, com a nossa fé, e então fica mais baixo, fica muito mais fácil da pessoa se recuperar. Então, coloca que algumas pesquisas também apontam que pacientes de AIDS ligados a práticas religiosas, eles têm em seus organismos mais linfócitos que atacam o vírus das doenças. Olha só que interessante. E pacientes de câncer de mama, também eles conseguem mais rapidamente a combater essas células cancerígenas. E ainda pessoas com mal de Alzheimer tinham declínio mais lento com a preservação da memória. E outros estudos que ainda não foram publicados, que eu não entrei muito em detalhes, mas hoje já está interligado com toda essa parte espiritual. E hoje sabemos também, graças a Deus, que aqui no Brasil, se não me engano, entrou, né, eu até esqueci de pegar aqui, porque agora eu falando, eu me recordei. Mas me parece que na parte da medicina, se alguém souber aí puder colocar, me parece que na parte da medicina vai ter uma parte falando sobre essa parte espiritual. Não, se eu não estou enganada. Eu acho que você viu, eu acho que a gente já falou sobre isso também. Eu já ouvi falar que vai ser religiosidade, né? Que vai ser a questão, não uma questão de religião, mas a questão, sim, de religiosidade, né? O Zubin está colocando aqui, é muito mais avançado, é que não dão valor a esse estado, né? É mera aparência. A pesquisa, eu fui pesquisado lá, mas aqui existe um amor no tratamento, né? Então, eu sei que tem essa questão da religiosidade, né? Da pessoa agora entra como se fosse uma matéria, né? Isso, essa parte, né? E é interessante porque a gente vê os casos, esses casos de melhoramento. Então, isso é importante. É que a gente não coloca geralmente mesmo a nossa fé em primeiro lugar. Uma coisa que eu achei interessante, vou interromper, um médico, ele comentou essa semana sobre a importância das pessoas estarem internadas, né? E terem esse apoio, vamos dizer assim, do seu líder espiritual, né?
de uma pessoa ligada com a religião dela. Deixam elas mais tranquilas e elas, vamos dizer assim, absorvem melhor o tratamento, facilitando com isso, né? Isso mesmo. É que eu não estava me lembrando aqui, agora que eu li novamente, é que eu me atentei a isso. Então, é importante a gente sempre manter essa fé né, que Kardec colocou aqui, que Jesus também, né? Dar ao homem uma fé sólida baseada na razão. O que é essa razão? Né? A gente procurar saber, né? Entender também, saber se aquilo lá é mesmo, entender, estudar, a gente procurar a estar dando aí mais ênfase do que pode nos influenciar, o que pode abalar essa nossa fé, porque às vezes a gente está tão descrente e acaba voltando esse véu em nossos olhos. E aí é onde que a gente se desequilibra e o emocional que o Osmir colocou aí, ele, ele acaba sendo abalado. Mas o Espiritismo ele veio para estar nos auxiliando nesse conhecimento. E para nós hoje, como eu disse, as obras de Kardec é o que mais nos auxilia para estar encontrando as respostas daquilo que nos afligem ou das dúvidas que nós temos, que todas as obras deles tem a parte científica, né, que entra lá da Gênesis, né, que vem de todo da criação. Então tem o livro dos espíritos, o dos médios, sempre para estar nos auxiliando. E o espiritismo ele veio mesmo para estar agregando tudo a isso para nós. E cada um, lógico, no seu tempo. E o mais interessante é que, graças a Deus, nós conhecemos, a gente passou a conhecer esse espiritismo de uma forma tranquila, né? Não sei se alguns foram de curiosidade ou não, ou se, né? Porque tem alguns que vão pela curiosidade para saber se dos fenômenos, né? Que muitos vão mais buscar os fenômenos do que o conhecimento mesmo do que é o espiritismo. Já tem perguntinha aí? Ainda não. Eu acho que é mais o seguinte, né? A gente está pegando uma parte do espiritismo onde está se tendo mais a questão de estudo do que foi mais no começo vamos dizer assim, desses fenômenos espíritas, né? Embora Sim. que hoje muitas pessoas, a gente sabe que ainda busca o espiritismo nesse sentido, né? Sim. E é algo que e mais uma vez, né? Eu achei muito interessante que mesmo a gente lê, às vezes a gente vai ler o Evangelho no lar mesmo, eu vou seguindo o Evangelho como se fosse um estudo. Então, cada vez que a gente lê o Evangelho, sempre a gente vê um ponto de vista ainda diferente daquilo que a gente leu há um tempo atrás. A gente vai aperfeiçoando, a gente vai passando a ter uma outra visão, né? A gente pode ler e ter Reler, uma que às vezes, interpretação diferenciada, né? isso, cada vez que a gente pega para estar lendo, até mesmo o livro dos Espíritos, quando a gente tem alguma dúvida, que a gente vai lá e busca, a interpretação ali no momento
já muda as ideias, já refletem melhor para aquele momento que você está passando, porque e é isso que é interessante, porque a gente não fica somente naquilo que a gente já leu. É tipo, eu já aprendi lá, não vou mais aprender de hoje para frente. Então, o Espiritismo é interessante como nós nos evoluímos, porque a gente sempre vai buscar nos mesmos lugares, mas muitas das vezes a gente vai e volta ali e a interpretação nossa já é de outra forma. Então, isso é muito importante. Eu acho que o Espiritismo veio mesmo para estar nos auxiliando de uma forma com mais clareza, com mais leveza, para a gente não ficar nos atordoando, assim, né? Nos preocupando, passando a entender que tudo tem um motivo, né? Onde entra a nossa a parte moral, que o tempo vai passando, nós vamos nos melhorando, né? E a nossa moral sempre grita. Porque hoje a gente já sabe que se a gente já fez alguma coisa de errado, na hora que a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, a gente vai repensar tudo aquilo Com para certeza. A gente não vai se fazer uma repetir. análise. A gente já passa a analisar. O pessoal não está com muita vontade de fazer pergunta hoje, não. Tá Eles calor. estão gostando da gente ouvir a gente bater papo aqui, Eu tô né? achando que sim. Bem, eu espero. É, Pode ser que não. Será que não ficaram vai com lá. dúvida, gente? Porque eu Pronto, não já perguntei. o que é a morte para o espiritismo? Então, a morte para o espiritismo não existe. Nós não temos essa visão de morte. O que o Espiritismo tem é a morte somente do corpo que fica, que é o que a nossa vestimenta de quando estamos encarnados. Mas o nosso espírito, ele é eterno. Ele sempre vai se melhorando, passa pelas situações, lógico, que cada espírito precisa passar, mediante a, ao que ele buscou na sua vida corpórea, mas o espírito, ele não morre, né? Ele sempre ele vive da mesma forma, somente o corpo. A Mari pergunta: qual a melhor forma de uma pessoa começar a estudar o espiritismo? Por onde começar? Olha, eu acho que cada centro espírita trabalha de alguma forma, baseados em alguns livros. Eu mesma, quando eu comecei a estudar, foi tudo pelas obras da federação. Então, lá tem os seus ciclos, e a partir disso, que é conhecer essa parte toda do espiritismo, que aí vai entrar lá o que é Deus, o que são os espíritos, vai estar explicando quando as manifestações. Então, a melhor é o que eu estou dizendo. Cada centro espírita tem uma forma de fazer o seu estudo, mas eu acredito que seja indo buscar com pessoas que estão ali para estar nos auxiliando, sempre tem, né, aqueles que nos ensinam de uma forma muito tranquila, e acho que o Osmir está colocando as obras básicas de Kardec, Kardec. principalmente, né? Uhum. Mas aí é o que eu falei, né? Eu acho que cada, cada centro faz de uma forma, mas lógico que as obras básicas de Kardec é o primordial de tudo que entra, que é o livro dos médios, estudar o livro dos espíritos,
sempre ali um do lado do outro, que é muito importante, porque ali a gente já tira as dúvidas, e o evangelho. Mas aí depende de cada casa mesmo. Cada casa tem uma forma, mas é lógico, sempre baseado nas obras de Kardec. O Zumir pergunta sobre o desencarne. Como que é a vida do espírito depois do desencarne? A vida do espírito vai depender de qual a forma que ele desencarnou. Não é aquilo que a gente que se fala, né? Que tudo que a gente planta, a gente colhe. E o espírito chegando do lado de lá, ele vai ele vai estar de acordo com a sua vibração ao qual ele desencarnou. Então, a gente não sabe, né, se o espírito estiver perturbado, acredito que vai ter algum coleguinha ali já preparado para recebê-lo. A gente sempre comenta, né? A gente brinca que a gente vai passar um tempinho a mais no umbral, porque como às vezes a gente fala tanta besteira, né? A gente brinca que a gente passa um tempo a mais no umbral. Mas aí tudo vai depender da vibração que o espírito vai estar naquele momento do desencarne dele. Vai depender dos amigos espirituais que ele vai estar com ele, ou se vai ter ou se é algum obsessor que vai estar ali aguardando ele para estar levando para onde que é necessário. A Pri pergunta, pelo Espiritismo, né, o que é Deus? O Espiritismo, como ele explica o que é Deus? O Espiritismo, antes eu falei lá no início, que ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na visão espírita, o Ricardo pergunta: o que leva alguns espíritos desencarnados a não aceitar a doutrina espiritualista? Então, repete aí, por favor. Espera só um minutinho, que agora eu não consegui pegar. O que leva... O que leva alguns espíritos desencarnados a não aceitar a doutrina espiritualista? Ai, Ricardo, agora você me apertou. Bonito. Você me ajuda aí, ô universitário? Bom, eu acho... Porque eu não tenho certeza, então eu não vou falar. Então, nem acho muito também. Baseado no que eu vi, que eu li na obra de Chico, no Nosso Lar, mostra o processo de uma pessoa que não aceita, né, a morte. Ela fica em sono, né? Ela acredita que ela dormiu, que ela ia dormir e só ia retornar à vida no juízo final. Então, ela fica dormindo, né? Nesse caso, propriamente, que é narrado na obra do Nosso Lar, né? E com isso agrava a situação dela, né? Porque ela não vai ter essa evolução espiritual, ela vai ficar adormecida, vai ficar estagnada, até que ela possa ter essa oportunidade, né, de reiniciar novamente e aprender. Acredito que seja esse o sentido. Ela vai ficar estagnada, ou então ela vai ficar presa na parte da matéria, né, na nossa vida material aqui, vai achar que as pessoas devem estar ignorando ela, né? Porque imagine, você ser um espírito
e continuar na sua casa, já desencarnado, e, vamos dizer assim, tentar pegar objetos, tentar ver pessoas, conversar com as pessoas, e as pessoas passarem por você. Sei lá, é uma situação desagradável. Eu acho que a pessoa, o espírito, né, deve ficar bem atordoado, não tendo muito bem noção do que se passou com ele, né? E vai depender É, muito. porque agora eu tô me recordando, você falando, dando esse, falando sobre isso, tem um livro que fala sobre esses desencarnes, né? Agora você falando até que pode ser que seja isso. Até, dependendo da religião, me parece que ficam até guardiões ali guardando os espíritos das criaturas, porque acreditam nisso, né? Que eles vão dormir eternamente. Não é isso? Que não tem um livro que fala sobre isso? Que fica alguns guardiões, porque eles acreditam que como a vida é eterna, ficam dormindo e vigiando para que eles não saiam dali de alguma forma. Né? Então, aí eles não vão aceitar mesmo, para que eles não acordam e vejam a realidade deles. É isso mesmo. A Catinha está perguntando: o Espiritismo não tem rituais, altares, vestimentas, incensos ou formas de cultos exteriores? Por que alguns espíritas ainda se utilizam desses aparatos? Peraí. Acho que o Osmir respondeu aí já. Já respondeu. Os Já, espíritos não usam esses aparatos. Isso é mera ilusão e pseudos espíritas, e não espíritas. Isso. O Ricardo fala, a Mari fala para o Ricardo. Ricardo, espiritualismo e espiritismo são coisas diferentes. Quando os espíritos desencarnam, eles continuam acreditando na mesma religião. Mas isso não quer dizer que não acreditam em espíritos. Mas tem religiões que pregam a questão do juízo final, que a gente vai dormir, né? E só vai recobrar a consciência no juízo final. E isso, no livro do Nosso Lar, está bem claro essa parte, né? Que infelizmente eles ficam lá dormindo, repousando, vamos dizer assim, e acabam Sim, perdendo uma grande oportunidade, né? oportunidade. É isso mesmo. Por isso que é o que eu lembrei dessa história, que chegam a ficar ali guardando mesmo, para que eles não acordem de forma alguma, para que não se veja a realidade. Então, acaba sendo assim, um atraso, assim, porque tendo essa visão, a gente deixa, né, de aprender lá, de estudar, de estar melhorando, para estar se melhorando aí, para reencarnar novamente, estar aprendendo, estar, né, N fatores aí, até auxiliando, até não, auxiliando, podendo auxiliar, né, a espiritualidade a trabalhar conosco, como elas fazem. Então, eu acho que é isso mesmo. O que o Osmir colocou aí? O lema do Espiritismo e a caridade. Ele pediu para comentar. Kardec fala, né? Que fora da caridade já não há salvação. Exatamente, né? Ele não fala de fora do espiritismo ou fora de outra religião, não há salvação, né? A caridade e o espiritismo, elas andam juntas.
né? A gente já aprende já com os passos de Jesus, com os exemplos de Jesus e Maria, né? De que nós temos que amar aos outros como a nós mesmos e fazer aos outros o que a gente quer que faça com a gente. Agora, essa prática já é diferente, mas a caridade, ela anda junto com, com o espiritismo, que é uma das bases para que nós possamos ter bons espíritas, né? Ajudando ao próximo, sempre tentar não fazer diferenciações, porque ainda a gente julga muitas pessoas, né? Ainda existe muito dentro de nós os julgamentos, auxiliar as pessoas que a gente possa auxiliar da melhor forma possível, que isso é uma caridade, é dar uma palavra amiga, poder auxiliar quando é preciso, a gente sempre está ali para estar auxiliando ao próximo. E ao próximo, muitas vezes, não quer dizer que seja o da nossa própria família, né? É o vizinho, é aquela pessoa que está numa fila do supermercado, numa fila de banco, dentro da casa espírita, né? É onde que nós também aprendemos essa parte da caridade, que nós convivemos, né? Nós somos uma família, querendo ou não, nós temos elos aí, e a caridade anda junto. É uma das coisas que Jesus mais fala nos seus evangelhos que ele deixou e nos seus exemplos enquanto ele esteve encarnado aqui conosco. A Catinha pergunta: quando a pessoa sempre comportou de modo legal e dado momento tem a atitude não muito correta, a partir daí você consegue, mas não consegue mais admirá-la e procura afastar-se deles, é correto? Ou mesmo mesmo não guardando rancor, mas se afasta dessas pessoas? Acha que é correto? Então, hoje eu venho até aprendendo muito isso. Eu acho que nada é eterno, porque vai passar. Mas às vezes a gente precisa de um tempo para analisar, raciocinar e pensar. Da onde que veio aquele rancor, da onde que vem aquela mágoa. Eu acho que a gente precisa sempre de um tempo e depois sim, porque nada é para sempre, não é verdade? Então, eu acho que a gente tem que analisar e começar a ver outros pontos de vista para esse tipo de sentimento, né? Porque nós somos errôneos e estamos numa terra de expiações, né? Somos aí passando por provas e desafios todos os dias. Mas eu acho que o afastamento total, depois de um tempo, passa. Mas eu acredito que nós temos esse tempinho para poder pensar, analisar e começar a ver de outra forma. Eu penso também um pouquinho que a gente meio que se frustra com a pessoa porque a gente tem aquela expectativa demais, né? Sim, a gente quer muito dos outros, né? Isso, muitas vezes não é tanto culpa da pessoa, é a gente que está esperando mais da pessoa, e daí a gente vê que não é aquilo, aquela expectativa que a gente tinha, aquela esperança, não é bem a palavra, né? Mas a expectativa mesmo que a gente tinha da outra pessoa, daí a gente acaba se decepcionando com ela, né? E fica essa sensação de frustração, de pouca admiração, perda da admiração da pessoa, né? Exatamente. Eu acho que até é válido. Eu conversando com uma amiga, ela falou assim, Juliana, nós somos bem assim. Quando chega uma visita da nossa casa,
Geralmente a gente fala assim, não repare na bagunça da minha casa que eu não tive tempo. Aí ela falou, não fale isso, porque se a pessoa não tinha percebido, ela iria deixar passar e você não iria observar. Então, a partir daquele momento que a pessoa falou, aí você vai ter uma perspectiva, uma projeção e vai começar a observar aquilo que ela está falando para você. Às vezes você, né? Não é verdade? Às vezes até de outras pessoas falarem, fulano não sei o quê. Então, se a gente não abre isso, até da casa mesmo, quando chegar uma visita, ela falou assim, não diga isso. Jamais diga isso. Deixa a pessoa entrar e sair, se ela ver, viu, senão, porque senão você vai estar apontando alguma coisa e o que ela não deveria ver, ela vai ver. É verdade. E a gente tem essa mania, não é? É expectativa nossa, né? É expectativa nossa, não é da pessoa, né? Muitas vezes ela nem vai perceber e a gente que está vendo. O Zbir coloca, né? Ajude o caído, você não sabe onde seus pés tropeçaram ou tropeçarão, né? É por isso, eu acho que é bem isso, né? Porque nós estamos mesmo no mundo de provas e expiações. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã. E eu acho que é isso mesmo, porque a gente acaba tropeçando mesmo. Chegou mais acaba uma aqui. Alcântara a Olair. O que é mais importante? Os 7 humanos se preocupar. Desculpa. O ser humano se preocupar com a religião ou procurar aprimorar os objetivos morais. Essa tá fácil, né? Sim, não, é aprimorar, lógico, a parte moral da nossa vida. A parte moral é aquilo, é o que acaba atraindo, é o que vai nos melhorar e não deixar as nossas vibrações cair. É aonde que não, a parte moral, ela é uma base nossa. Porque tudo que fazemos, as pessoas vão se espelhar e se vão basear nisso, na moral do que nós somos, do que nós passamos para as pessoas e o nosso melhoramento. Bom, vamos encerrando, né, Ju, que já está dando o nosso tempo. Vamos agradecendo, Só rapidinho até, né? Sou rápido. Vamos agradecer. Agradeço, né, a você pela Muito obrigada. palestra, pelos ensinamentos, que tudo a gente aprende, tudo a gente tem uma nova perspectiva de visão, né? Sim. Eu acho que cada pessoa expõe algo, né? Dá uma perspectiva diferente para a gente, uma visão diferente, faz a gente ter um olhar para aquela situação de forma diferencial, que talvez um ponto de vista que a gente não tinha percebido ainda, e acaba auxiliando a gente, né? Essas palestras, esse bate-papo, né? Auxilia bastante nesse sentido, né? Sim, com certeza. E eu agradeço muito hoje por você estar comigo, me auxiliando também. Agradecer aos Mensageiros da Paz pela oportunidade. E antes que eu me esqueça, um recadinho. Hoje, né, não vai, sempre tem vibrações após as palestras. Hoje, por força maior, não vai ter.
Mas sexta-feira é para que todos fiquem preparados. E depois das lives, né? Eu geralmente também me resguardo, acho que todo mundo, a gente faz uma prece. E na sexta-feira, se Deus quiser, vão tá fazendo. E mais uma vez só tenho a agradecer pela oportunidade, espero que tenham gostado. Então, vou fazer minha oração aqui e agradecendo a todos de coração. Pai de amor e bondade, ajuda-nos por caridade a ser teus instrumentos de luz. Dai-nos, Senhor, a tua proteção e guarida, para que possamos curar as feridas, amainando sempre o sentimento contrário ao amor. E em meio a esse grande trabalho, possa o homem, esse ser muito falho, despertar no seu berço de dor, compreendendo que a vida na Terra é perfeita, mesmo se de provações ela for feita, pois só assim ela impulsiona o homem a evoluir. Por isso te rogamos, amparo e ajuda, pois se o homem desperta, ele muda. O importante é jamais desistir. Mais uma vez, gente, muito obrigada mesmo. Obrigada por essa oportunidade. Nossa, nem me fala. Vou copiar aqui, que eu vi agora que apareceu aqui para mim. Tem uma pergunta da Catinha, eu vou salvar aqui. para ler com calma, mas eu acho que não vai dar tempo. Depois o Osmir trata a gente. Oi? Foi um comentário que ela fez. Ah, tá. Então não é pergunta? Não. Foi um comentário aqui. Então tá ótimo. É. Mas muito obrigada, então, gente, mais uma vez. E até a próxima. Se Deus assim me permitir, Ele vai querer. Um abraço a todos. E uma boa noite. Boa noite, um abraço a todos também. Ah, não esqueçam de curtir lá no YouTube, viu, gente? Por favor. As